Olá a todos, meu nome é Jairo, sou professor de equitação, sou proprietário da academia de equitação que leva meu nome na cidade de Mojimirim, interior de São Paulo. Sou credenciado pela Federação Paulista de Hipismo, pela Federação Brasileira de Hipismo, pela Federação Equestre Internacional. Também sou credenciado para julgar provas de salto, também sou credenciado para julgar provas de adestramento. E no concurso completo de equitação, eu também sou credenciado como diretor técnico. Muito bem, vamos falar hoje a respeito do cavalo. A ideia é apresentar a vocês esse animal fantástico, tá? Muito bom. O cavalo, na natureza, ele é presa, ele não é predador, tá? Apesar do seu porte enorme, do seu peso hoje estar em torno aí de 500, 600 quilos, alguns animais aí chegando até 800, 900 quilos, mas a média hoje dos cavalos, tanto de esporte como de passeio, estão aí entre 400 e 650 quilos, tá? Existem extremos, tá bom? Mas não são exceções à regra, ok? Na natureza, eles vivem em grupo. Esse grupo é composto pelo garanhão, que é o responsável por cuidar do grupo, tá? Cabe ao garanhão fazer a vigilância e manter o grupo em segurança. O garanhão também é responsável pela reprodução. É dele a obrigação de cobrir as éguas e manter a sua espécie, tá certo? Nesse grupo, normalmente apenas um garanhão, tá? Apenas um garanhão. Os demais membros são os jovens, né? Desde potro recém-nascidos, as éguas recém-nascidas, até mesmo os animais um pouco mais adultos. Quando chega numa fase muito adulta, um potro do grupo, às vezes ele pode desafiar o garanhão para tomar o teu lugar. Aí temos aí uma disputa de hierarquia, uma disputa de poder. Aquele que vencer a disputa acaba ficando como o sentinela, como o garanhão do grupo, e o outro acaba sendo expulso. Mas quem cuida do grupo do ponto de vista de educação, do ponto de vista de locomoção, quem decide onde o grupo vai pastar, onde o grupo vai pernoitar, onde o grupo vai tomar água, tudo isso é responsabilidade da égua mais velha. Então, a líder do grupo é sempre a matriarca, tá? A égua mais velha. Ao garanhão cabe o papel de sentinela, proteger esse grupo contra a ação de terceiros, de predadores e tal. E mais nada, quem manda, quem decide, quem toma as diretrizes, tudo é a égua mais velha, ok? Muito bom. Os instintos do cavalo, pelo fato de ele ser presa e não predador, são extremamente aguçados. O cavalo, na sua conformação, já se nota que ele não é presa. Os anteriores e os posteriores terminam em cascos, tá? Esses cascos não possuem garras, então eles não têm como agredir com os cascos uma presa, tá? Ele é a presa. A sua dentição também não possui caninos, então ele não tem como rasgar a carne, como morder, com o intuito de se alimentar de animais, ok? Ele é 100% herbívoro e é presa. O cavalo primeiro ele foge, depois ele olha para trás para ver o que está acontecendo, tá certo? A gente pode destacar uma propriedade muito interessante do cavalo, que é a colocação dos seus olhos. Os olhos são dispostos na lateral da cara e não na frente, como os demais animais. Nessa lateral, ele consegue enxergar para frente e também consegue enxergar toda a sua lateral, inclusive a sua garupa. O único ponto cego do cavalo é a sua cola, é o seu rabo. Então, estando olhando para frente, virado para frente, cabeça e pescoço para frente, ele tem uma visão de todo o seu corpo, toda a sua lateral, para frente e toda a sua lateral, exceto lá a sua cola, exceto o seu rabo. Por isso fica aqui uma dica importante. Se você tiver que se aproximar de algum cavalo, nunca o faça por trás. Você acaba se aproximando por um ponto cego, o cavalo não te vê e nessa situação ele acaba podendo desferir um coice. Tá? Isso não é nem um pouco agradável. Se você não tiver a opção de se aproximar do cavalo e tiver que se aproximar por trás, antes disso,
se faça ser notado. Emita um som, faça um barulho, alguma coisa, para que ele te veja, para que ele desloque cabeça e pescoço, aí ele te veja. Depois que ele te viu, aí sim, se você não tiver outra alternativa, você se aproxima, então, pode se aproximar por trás. Estou falando isso de cavalos domados, tá, gente? Não estou falando de cavalos que ainda não passaram pelo processo de domesticação, ok? Muito bem. Uma outra característica importante dos cavalos quanto aos seus instintos são as orelhas. Elas estão normalmente apontadas para frente quando o cavalo está prestando atenção em algo à sua frente. Mas ela tem uma propriedade muito interessante, que ela pode girar 180 graus. Então o cavalo gira a orelha esquerda para a sua esquerda, 180 graus, até chegar de frente para o cavaleiro. E a orelha direita ele vira 180 graus também à direita, até chegar também ao cavaleiro. Isso permite que qualquer som vindo da sua lateral, ele consiga já virar a orelha para aquele lado e determinar de onde está vindo, o que está vindo, o que está acontecendo. E quando o cavaleiro, quando ele está montado, o cavaleiro fala com ele ou dá sussurra alguma voz, ele acaba virando a orelha para o cavaleiro e prestando atenção no que o cavaleiro está dizendo, naquilo que o cavaleiro está tentando dizer a ele. Volto a repetir, tá? Isso em cavalos que já passaram pelo processo de doma e domesticação, tá certo? O seu olfato também é muito interessante. O cavalo consegue sentir o cheiro de uma égua no cio a mais de 2 km de distância. E também consegue sentir outros cheiros, como a relva, como água, também, principalmente, né, de um predador se aproximando. Então o olfato também é alguma coisa extremamente sensível no cavalo, tá? Para compensar o fato de ser presa, apesar de o cavalo ser um animal enorme, né, de grande porte, ele é presa, então ele não agride. Qualquer movimento, qualquer coisa que ele não está entendendo, qualquer situação que incomodou de alguma forma, ele vai primeiro sair correndo, depois ele vai olhar para trás para ver o que está acontecendo, tá certo? Por isso é muito difícil a gente se aproximar e pegar um cavalo sozinho num campo aberto. Mesmo que seja um cavalo domesticado, quando você se aproxima, a tendência do cavalo é se afastar. Quanto mais você se aproxima do cavalo, mais o cavalo se afasta. E às vezes você precisa de ajuda, 2 ou 3 pessoas para conseguir pegar um cavalo num campo aberto. Claro que se for o seu cavalo, aquele cavalo que você é proprietário, que já está domesticado, que ele te conhece, que é seu conhecido, que ele já é teu amigo, tá? Aí você pode conseguir pegá-lo num campo aberto com mais facilidade. Ele vem até o encontro, ele vai te conhecer e tal, porque já existe ali uma relação. Mas, da natureza, é praticamente impossível você pegar um cavalo num campo aberto sozinho, tá bom? Então, esse é o cavalo na natureza, ok? Agora vamos falar do cavalo já domesticado. É o cavalo que a gente conhece hoje, é o cavalo com o qual a gente tem contato, tá? O cavalo foi domesticado por volta de 3.500 a.C. Depois dessa domesticação, ele passou a fazer parte da vida do ser humano e até hoje ele nunca mais se afastou da gente e nem a gente dele, tá? No começo ele foi usado como transporte de pessoas e até mesmo transporte de carga de um lugar para o outro, de um vilarejo para o outro, de uma região para outra. Conseguia passar aí por lugares inóspitos, né? Com carga ou mesmo com alguém montado e conseguia atravessar esses terrenos aí com muito mais facilidade. Por isso o homem acabou ampliando demais os seus domínios aí montado num cavalo, tá? Além da carga de pessoas ou da carga aí de especiarias, né, que eram os cavalos que faziam as rotas mercantes, o cavalo também foi muito utilizado na agricultura, puxando arado, arando terra e ajudando demais os antigos agricultores, né? Hoje ainda existe no interior, no pessoal aí, de propriedade pequena, pequeno produtor rural, ainda tem lá seu cavalinho lá, que ainda consegue fazer com ele algum tipo de trabalho. E ainda usa ele numa charrete ou numa carroça para se deslocar de um lugar para o outro, tá? Então até hoje o cavalo ainda faz esse tipo de trabalho, tá? O cavalo também foi usado como correio durante muito tempo. As correspondências que precisavam chegar rápido, as mensagens que precisavam chegar rápido, então o pessoal montava num cavalo e às vezes em 2. O entregador da correspondência ou da mensagem, ele montava um cavalo e puxava o outro. Quando aquele que ele estava montado cansava, ele trocava de cavalo, montava no outro e o outro só corria do lado sem peso. Isso para que a mensagem chegasse rápida, tá? O cavalo também participou de guerras, conquistas. Temos aí
exemplos aí de conquistadores que conquistaram várias partes aí do mundo inteiro, sempre montados no dorso de um cavalo, tá? Então o animal faz parte do nosso convívio aí de 3.500 a 4.000 anos antes de Cristo até os dias de hoje. Hoje a gente tem cavalos ainda mais na área de lazer e também na área de esportes. O lazer é natural, no final de semana, o pessoal que gosta de fazer um passeio, alguma coisa assim. A área de esporte é uma área muito vasta. Nós temos aí, por exemplo, 3 esportes que são olímpicos, que é o salto, o adestramento e o concurso completo de equitação. Fora os esportes olímpicos, que é praticado aí nos grandes centros, né? As escolas de equitação, as grandes hípicas e tal, sempre praticam alguns desses esportes. Nós também temos aqui no Brasil vários centros de treinamento de outras modalidades equestres. Por exemplo, tem aí o pessoal que gosta de 3 tambores, tem o pessoal que gosta de laço, que gosta de cavalo de lida. Nós temos os cavalos de corrida, nos jockeys espalhados aí Brasil afora. Então nós temos também a vaquejada no Nordeste, que é muito forte. Então são vários os esportes equestres aí no Brasil e no mundo afora. A indústria do cavalo no Brasil, para vocês terem uma ideia, ela movimenta em torno de 30 bilhões de reais por ano. Vocês imaginam, isso é um número fantástico, tá? Muito pouca coisa na economia consegue movimentar esse valor, tá certo? Muito bem. Quando você pretender montar um cavalo, veja bem, o cavalo já está domado, já está domesticado, já faz parte do nosso dia a dia, mas você vai montá-lo pela primeira vez. Aí então eu sugiro que você contrate primeiro um profissional, cheque para o seu profissional, contrate um profissional para te ajudar nos primeiros passos, na primeira montada. Eu comparo isso ao fato de você tirar uma carta na autoescola. Você vai dirigir, vai tirar sua licença, vai tirar sua carta, você vai para a autoescola, contrata um instrutor, ele vai te ensinar a dirigir, perfeito? Então, primeiro você vai aprender lá a abrir o seu carro, ajustar teu banco, ajustar a altura do teu volante, ajustar retrovisor, certo? Depois disso que você vai aprender a dar partida e entender como é que funcionam os pedais, acelerador, aqui o freio, aqui eu viro, tá? No cavalo é a mesma coisa. É importante que você tenha aulas de equitação, que você, antes de montar um cavalo, que você passe pelo processo de aprendizagem, saiba como que o cavalo funciona, onde você deve sentar, como você deve se equilibrar lá em cima, quais os comandos que você pode fazer, com qual intensidade você deve fazer esses comandos, entendeu? Depois que você entender tudo isso, como o cavalo funciona, aí sim você está apto a montá-lo. Mesmo assim, a primeira montada eu recomendo que seja feito com um profissional, de preferência num espaço muito pequeno, não deve montar em campo aberto pela sua primeira vez, tá? Você deve montar num lugar fechado, numa pista pequena, num redondel, ou num espaço bem pequeno onde você possa estar em segurança, que é o principal, tá? Eu trabalho e o meu foco é a equitação clássica. A equitação clássica, ela data aí do século XII, XIII, quando os reis e os nobres montavam cavalo. Cada castelo da época tinha lá o seu professor de equitação que ensinava a realeza e a nobreza a montar cavalos, tá? Dessa época, nós temos os primeiros registros de aulas de equitação. São os primeiros livros, os primeiros manuscritos de como era feito o treinamento dos cavalos e de como era o processo de ensinar as pessoas a montar, tá? Essa é a equitação clássica. Essa equitação, ao longo do tempo, ela foi se transformando. Então, hoje o pessoal, quem monta cavalo hoje e não passa por um curso de equitação fundamental, monta-se de forma empírica. Meu avô montava assim, meu pai montava assim. Então, cada um tem a sua forma de montar e eu não censuro. Cada um monta da forma que lhe agradar. Mas se você quiser praticar esporte, e se esse esporte for um esporte olímpico, você com certeza vai precisar de uma boa base, de uma boa equitação fundamental e vai ter que montar de forma clássica. A gente diz de forma clássica aquela montada da qual você consegue tirar do seu cavalo tudo que o bom cavaleiro consegue. Você consegue tirar força, você consegue tirar destreza, você consegue tirar agilidade, você consegue tirar a beleza da montada. O cavalo fica mais bonito quando você monta. Tá? Isso a equitação clássica te propicia. Você e o cavalo se torna assim um conjunto que alegra os olhos de quem está vendo.
Tá? Na equitação clássica a gente não usa de violência, a gente não subjuga o animal, em momento algum. A gente não tira o brilho, a gente consegue tirar tudo dele, menos o brilho. É isso que esse animal precisa, brilhar. Né? Então, se vocês quiserem montar cavalo, eu recomendo. Procurem um professor de equitação fundamental, aprendam e se divirtam, porque é realmente uma experiência única e trata-se de um animal maravilhoso. E eu sou suspeito de falar, né, que eu sou amante dessa arte. E registro aqui também que fique muito claro que eu não sou o dono da verdade. Tá certo? O que vocês ouviram até agora foi a minha humilde opinião, tá? Alguém que tem aí cerca de 40 anos montando cavalo, tá? É um esporte que eu pratico ainda, é um esporte longevo, que você pode montar aí até, temos registro aí de cavaleiros olímpicos com 80 anos de idade, participando ainda de Olimpíadas, tá certo? É um esporte longevo, é um esporte que não requer de um preparo físico muito violento, tá? Você pode sim ter uma boa condição física e pode montar cavalo durante muitos anos. E eu recomendo, ok? Um forte abraço a todos e se estiverem na região, teria prazer em recebê-los. Um forte abraço. Até mais.